Salve, salve galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e você está no Ponto de Coleta, o podcast em áudio que é uma extensão do canal Fala aí Carteiro no YouTube, onde informação é resistência e memória é poder. No episódio de hoje, abordaremos uma disputa significativa que pode redefinir as regras do jogo no mercado de entregas nacional. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos encaminhou ao Ministério da Fazenda um ofício solicitando que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, investigue a atuação da JT Express Brasil, a principal parceira logística da Shopee no país. Segundo a estatal, a transportadora estaria praticando dumping, estratégia comercial em que os preços são artificialmente reduzidos a níveis baixos do custo da operação, com o objetivo de eliminar concorrentes ou ganhar rapidamente participação no mercado. Então vamos dissecar os detalhes dessa disputa, debater e analisar possíveis implicações para o futuro da logística no país. Fique conosco para entender os desdobramentos dessa controvérsia e o que ela revela sobre os desafios e dinâmicas do setor de entregas no Brasil. Bem-vindos! Olha, hoje a gente mergulha numa situação, assim, bem quente no setor de logística aqui no Brasil. É verdade. Envolve uma disputa, né? Entre os Correios, nossa conhecida estatal, e a JT Express. Isso, aquela transportadora que muita gente conhece por causa das entregas da Shopee, por exemplo. Exato. E o centro da questão é uma acusação séria. Os Correios estão dizendo que a JT pratica dumping. Preços artificialmente baixos para supostamente quebrar a concorrência. É isso. A gente vai analisar as alegações, a defesa da JT, o contexto maior dessa briga e, claro, o que isso pode significar para o mercado, para os próprios Correios e para os seus trabalhadores. Ok, vamos desempacotar isso aí. Então, para começar, qual que é a base dessa acusação dos Correios? Pelo que entendi, eles foram até o Ministério da Fazenda, né? Isso. Protocolaram um ofício pedindo para o CADEI, o nosso Conselho de Defesa Econômica, abrir um processo contra a JT. E a alegação principal é essa dos preços? Sim, eles falam numa política de preços com margem negativa superior a 40%. Uau! 40%. Quer dizer, na prática, eles estariam cobrando bem menos do que custa para entregar. É a acusação. Menos de 60% do custo real, segundo os Correios. A ideia, alegam eles, seria ganhar volume rápido e asfixiar os concorrentes. Especialmente os menores, imagino. Exatamente. E vale lembrar, né, que uma outra entidade, a Abraed, já tinha feito uma representação parecida antes. E o que aconteceu? O CADE arquivou, diz que não tinha indícios suficientes na época. Entendi. Bom, então me explica pra gente melhor o que é exatamente esse tal de dumping. Claro. Dumping, de forma bem simples, é quando uma empresa vende um produto ou serviço por um preço abaixo do custo de produção. Mas por que alguém faria isso? Pra perder dinheiro? A intenção geralmente é eliminar a concorrência. Você quebra os rivais com um preço insustentável para eles e depois, quando domina o mercado, bom, aí você pode subir os preços. Ah, faz sentido. Uma estratégia agressiva. Exato. Isso está previsto até em acordos internacionais como o GATT para tentar garantir uma concorrência mais leal, sabe? O que é fascinante aqui é entender como isso acontece. Como assim? Pode ser por subsídio, tipo alguém bancando esse prejuízo, ou pode ser uma decisão estratégica da própria empresa, né? Assumir a perda inicial para conquistar o mercado a longo prazo. E a acusação dos Correios sugere essa segunda opção pra gente ter, então. Pelo que está colocado, sim, uma estratégia deliberada da empresa. Ok. E diante dessa acusação toda, o que a JG Express diz? Como eles se defendem? Bom, a JT soltou um comunicado. Neles afirmam que operam totalmente dentro da lei brasileira e seguindo os princípios da livre concorrência. E eles fazem questão de lembrar daquele caso anterior da Abraed, que foi arquivado pelo CAD. Usam isso como argumento de que não há prática anticompetitiva. Ou seja, a defesa é: estamos competindo de forma justa e legal. Basicamente isso. E se colocaram à disposição para qualquer esclarecimento. Certo. Agora, se a gente conecta isso ao cenário geral, as implicações são, assim, bem sérias. Tipo o quê? Primeiro, se o dumping for comprovado e continuar, é um risco real para a sustentabilidade financeira dos Correios. Uma estatal que tem um papel social importante, né? Sim, é aquela questão da universalização que você mencionou. Exatamente.
A capacidade de entregar em todo o Brasil, mesmo o de não dar lucro, depende das receitas das áreas mais rentáveis. Se essas receitas caem muito... Complica manter o serviço em todo lugar. Entendi. E não só isso. Pressão financeira numa empresa grande como os Correios pode acabar afetando negociações com sindicatos, condições de trabalho. A conta chega, né? Faz sentido. E essa história de preços muito baixos para entrar no mercado não é novidade, né? A gente já ouviu falar disso em outros setores. Ah, sim. Transporte por aplicativo, varejo online, entregas de comida. Pois é, empresas estrangeiras que chegam com preços, assim, super agressivos para ganhar espaço rápido. Isso mexe com todo o equilíbrio do mercado. E essa pressão nos Correios, ela já é sentida pelos trabalhadores. Eles têm se manifestado sobre a situação financeira da empresa. Sim, bastante. Há relatos de protestos recentes por causa de uma portaria, a 1086. O que essa portaria fez? Ela tirou a exclusividade que os Correios tinham no desembaraço aduaneiro de pequenas encomendas internacionais. Pensa naquelas comprinhas da China, por exemplo. Ah, claro, muita gente faz isso. Exato. E segundo o sindicato, essa mudança tirou, tipo, uns 3 bilhões de reais dos Correios. Um impacto financeiro enorme. Nossa, e isso se conecta com o dia a dia dos funcionários? Diretamente. Há informações de que o próprio presidente dos Correios teria ligado problemas de caixa da empresa a atrasos nos repasses para o plano de saúde deles, o Postal Saúde. Caramba! Então a luta dos trabalhadores para uma empresa financeiramente sustentável é bem concreta. Com certeza. A saúde financeira da estatal e o bem-estar dos funcionários estão totalmente ligados. Isso levanta uma questão importante, sabe? É uma questão bem complexa, na verdade. Qual seria? Como que a gente equilibra as coisas? Por um lado, é bom ter concorrência, né? Empresas novas chegando, às vezes com preços mais baixos, o que pode ser bom para o consumidor no curto prazo. Sim, a livre concorrência. Mas, por outro lado, como garantir que essa concorrência seja leal? Que ela não destrua empresas que têm obrigações sociais importantes, como os Correios com universalização. E como proteger os trabalhadores no meio dessa transformação toda? É o dilema. Onde que termina a competição saudável e começa a prática predatória? Difícil definir. Muito difícil. É uma linha tênue. Exatamente. Bom, acho que a nossa análise hoje mostra bem essa complexidade toda que as fontes trazem, né? Sem dúvida. Temos acusações sérias de prática anticompetitiva de um lado, do outro, a defesa da livre concorrência. E no meio disso tudo, uma estatal essencial para o país como os Correios, enfrentando desafios financeiros gigantescos. E seus trabalhadores, claro, buscando garantir não só seus empregos, mas a própria viabilidade da empresa a longo prazo. É uma situação com muitas camadas mesmo. Com certeza. Um cenário para a gente continuar acompanhando de perto os desdobramentos. E assim encerramos mais um episódio do Ponto de Coleta, onde investigamos a denúncia dos Correios contra a JIT Express e levamos as reflexões sobre as fragilidades da regulação no setor logístico brasileiro. Afinal, estamos diante de uma disputa comercial legítima ou diante de uma falha estrutural que permite práticas predatórias no mercado? Cabe a nós, sociedade, trabalhadores e consumidores, acompanhar de perto e cobrar às autoridades respostas claras. Continue conosco nas próximas edições. Siga-nos no Spotify, no YouTube, deixe seus likes e comentários. Se inscreva no canal Fala aí Carteiro. Nos vemos no próximo episódio. Sempre com conteúdo para fortalecer, inspirar e conscientizar. Porque aqui no Ponto de Coleta a informação chega no destino certo. Até a próxima. Obrigado!